Essa live de hoje nós vamos falar sobre a IA aplicada na equipe comercial. E nada mais nada menos aqui que o meu pai, Augusto Reis, que ele veio do Brasil até aqui para o Reino Unido, passar uns dias aqui em casa. E por que não trazer ele? Por um motivo, o meu pai, além de ele já ter trabalhado a vida inteira na área comercial, ter saído de uma grandes empresas, ter fundado algumas grandes empresas ali na Londrina, no norte do Paraná. Hoje ele tem uma consultoria que é 100% voltada só para a área comercial. E aí, não é à toa que eu tenho alguns insights bem interessantes na área comercial, porque eu peguei tudo com ele. Então hoje meu pai, ele atende grandes indústrias de diversos segmentos, onde ele monta a equipe comercial, ele treina os melhores vendedores comerciais também e toda a estratégia da empresa, né? Não é só a área comercial, mas o foco dele é na área comercial. E aí eu estava conversando com o meu pai e aí eu pensei, pô, por que não? Vamos trocar uma ideia. Então, seja muito bem-vindo aí, pai. Tá lá. Obrigado, Gui. Galera, eu vou te falar, uma área comercial, quando a gente fala, já dá muito calor, né? Por exemplo, não só porque eu sou consultor da área comercial, a gente atende aí vários segmentos, mas é um desafio a todo dia. Nós estamos falando em equipe, nós estamos falando em estratégia comercial, nós estamos falando em gestão comercial e agora a gente precisa abrir o nosso bate-papo, como é que é a entrada da IA agora no contexto tanto da estratégia como da gestão. Boa. Então é um papo extremamente complexo e eu confesso para vocês que a gente está ainda dominando muita questão da IA, vocês concordam comigo, é a nível Brasil ainda, né? Mas tem muita aplicação que nos âmbitos de consultoria, por exemplo, eu tenho projetos que eu já estou comandando já há muito tempo. Por óbvio também, lógico, conto com a presença do Guilherme, o Guilherme me dá um apoio também em alguns projetos, né? Mas é um assunto que a gente precisa focar. Independente se você tem uma grande empresa, uma pequena empresa, se você tem um pequeno comércio, eu acho importante a gente trocar essa ideia. Nós não somos aqui dono da verdade, mas a gente consegue aqui, por exemplo, juntar a experiência que a gente tem dentro da consultoria, obviamente com a experiência que você tem também. Então, eu acho que se 30 minutos, 40 minutos... Tá rolando o tempo aqui. Agora vai ser um bate-papo. Cara, vai ser até uma troca de ideias, vai ser um joguinho de figurinha de cartas para cá, para lá, e a gente vai trocar essa ideia aqui, realmente. E o âmbito é sobre a área comercial, né? Então a gente já pode espalhar as dores que a gente tem aqui, né, da área comercial para poder ir um pouquinho. E quem tiver dúvida já vai marcando a sua manda dúvida, aí, velho, depois manda aí, você já coloca, joga aí, a gente vai tentar responder, a gente vai tentar chegar na melhor. que no final a gente vai tentar responder. Mas quem vai fazer a primeira pergunta sou eu aqui, né, Guilherme? Vai lá, pode ser? Vamos trocar uma ideia. Então, a questão é a seguinte, como você vê a aplicação da IA hoje dentro da área comercial? Mas assim, numa ambiência, digamos, numa visão um pouco mais estendida, além do Reino Unido, uma visão um pouco mais estendida a nível Brasil hoje. Eu estou te falando isso porque lá na consultoria a gente está vendo, por exemplo, a evolução da IA, ela está caminhando a passos muito largos. Eu, na minha projeção, viu, galera, eu acho que em menos de um ano a gente já tem esse assunto bem concebido lá a nível Brasil, ou aí a nível Brasil. Então, queria ouvir um pouco a sua opinião, tá, viu, Guilherme? Boa. Eu acredito que está indo muito rápido, pelo que eu tenho acompanhado de longe, e está muito distribuído a informação hoje em dia, né? Então você não tem mais aquele delay enorme para chegar à informação. Porém, é importante falar que a gente está numa bolha, na bolha de uma bolha. Isso. É o que eu sempre falo aqui na dinastia. Então, a galera que está assistindo esse vídeo é porque provavelmente ele está dentro de uma bolha muito pequena. Sim. É simples. Eu converso com as pessoas aqui, eu pergunto, quantos amigos que você tem, que você conhece? Você mesmo, né, pai? Você pode perguntar ali para os seus amigos. Quantos amigos você conhece que ele está falando de agentes de IA? É uma novidade ainda. Então você vê que não é a grande maioria que já sacou a pegada de agentes de IA. Então isso para mim mostra um sinal que a gente está bem no começo de uma onda. Então quando eu vou conversando até com os empresários, eles têm só a noção do conceito de chat GPT. Quando você fala chat GPT, eu sei o que é chat GPT. Eu vou dizer para você, nem todos têm um conceito extremamente fechado sobre a própria estratégia, sobre a utilização do chat GPT. Né? Então, na minha visão, está no começo do começo do começo. E quando eu converso com o empresário, eu vejo que ele não tem a menor ideia do potencial que é o agente de IA. Ó, pessoal, eu posso dizer para vocês o seguinte, com muita propriedade, eu assino projetos aí para grandes empresas, para empresas médias, para empresas pequenas, e ainda existe, por exemplo, uma falta de conhecimento
Eu vou falar uma coisa muito simplista para vocês, a nível de funil de vendas. Como é que eu vou conceber um funil de venda? Então, uma estruturação de um funil. Isso é uma coisa ainda, por exemplo, gente, que o pessoal patina muito ainda para poder saber, para poder aprender, independente do tamanho da empresa. Quando você chega com uma pauta de implantação, por exemplo, de uma modificação de cenário, uma área comercial, que a gente tem que injetar uma metodologia ou realmente sistematizar uma inteligência artificial em qualquer das etapas do funil de vendas, aí é um calor danado. Então veja, essa questão no Brasil, eu entendo ainda que um ano ela vai poder realmente se arrastar para um bom termo. Logicamente, fora do Brasil, por exemplo, aqui no Reino Unido, é uma questão que já está extremamente diversificada, as pessoas falam muito, as pessoas implantam, mas aí no Brasil nós sabemos que nós temos aí muita concepção. Mas, Guilherme, completa o que você estava falando para nós aí. Não, eu só acho que a partir do momento que a gente conseguir entrar dentro de uma área específica da empresa e provar para o empresário, por A mais B, que aquele problema que ele tinha, sei lá, com a dona Jurema, que ela não passava a informação para frente, ou seja, que o SDR dormia no ponto, que o atendente não estava conseguindo ter... O atendente não estava conseguindo fazer a efetivação. Ou seja, a partir do momento que a gente senta com o empresário, a gente começa a mostrar esses pontos para ele, fica muito evidente o ganho de produtividade que ele tem. Então, eu acho que um dos motivos que poderia ser legal nesse bate-papo é ver qual que seria o teu ponto de vista, porque a gente está discutindo exatamente a grande oportunidade dessa onda para os empresários na área comercial. Eu acho que a gente poderia estar, podemos estar falando, por exemplo, numa visão de funil, falando um pouco da estruturação a partir ali do SDR, tá? Vamos falar de pré-vendas, né? SDR ou pré-vendas e tal, né? Cuja função ali é primordial, né, para justamente correr atrás de negócios para nós, prospectar novos negócios, ter o momento de passar para o close ali e a gente converter realmente. Agora, quem pode fazer isso? Esse trabalho do SDR, ele pode ser substituído aí por um trabalho com a força de uma inteligência artificial? Eu imagino que sim. E com muito mais velocidade, com muito mais propriedade, com muito mais autonomia, por exemplo, nas palavras, no linguajar. Cara, isso aí dá para evoluir demais hoje. Só que o empresário não tem essa sensação. Exato. Eu vou dizer para vocês, gente, vocês sabem do que estou falando também. Com relação, viu, Guilherme, a própria palavra, a nomenclatura SDR, a função de um SDR, você falar de pré-vendas não é cultura ainda dentro de uma área comercial. Quanto mais falar em inteligência artificial operando como SDR. Boa. Então nós temos aí uma problemática cultural ainda dentro da área comercial. Não sei se a galera concorda comigo, acho que poderia já marcar aí no chat para nós, para a gente poder abrir essa discussão. Boa. Nós temos aí uma dor para resolver, um problema para resolver. E isso, gente, eu enfrento o dia todo lá dentro da consultoria. Independente se a empresa é grande, se a empresa é média, se a empresa é pequena. O fato é que é o seguinte, existe realmente uma nova onda chegando, o Brasil está caminhando nessa direção, eu entendo que o Brasil não vai ficar muitos anos para poder começar a adotar. Quando o Brasil começar a adotar, ele tem que enfrentar uma cultura comercial ainda de ajuste e arrumo dos seus funis de venda. Deixa eu só colocar um exemplo aqui, é muito interessante que aconteceu. Hoje, aqui na comunidade, a gente teve um membro que lhe deu uma ideia muito boa, né? Vamos compartilhar aqui com todo mundo, quero ver a tua opinião também. Ele falou que ele está usando o DISC, ou seja, que é um framework muito famoso para você fazer análise de comportamento das pessoas, né? E o que ele faz? Ele montou dentro do agente dele as primeiras mensagens que acabam chegando, ele começa a identificar qual que é o nível de análise dessa pessoa, o próprio agente automaticamente ele está se adaptando àquela análise, e aí você tem o quê? Um atendimento mais personalizado, algo que talvez um ser humano, um SDR, por exemplo, que você está falando, já não ia conseguir. Então ele aplica DISC, por exemplo, para identificar do outro lado o comportamento do futuro cliente ou do prospect, etc., do consumidor. Eu vou dar um exemplo. Para poder se adaptar a isso. Eu vou dar um exemplo. A galera sabe o que é DISC aí? Não. Vale a pena a maioria sabe, já falei, né? É um framework para você fazer uma análise comportamental da pessoa. Aí tem vários perfis que a pessoa se enquadra, né? Então, vamos supor, o cara que ele é ansioso, ele chega no chat lá no SDR, como é que tá meu pedido, não sei o que lá, né? Eu quero saber, porque eu tô com medo que não vai chegar. De cara você já sabe que o SDR, qual que seria o comportamento dele? Ele tem que desarmar o cara. Ou seja, se você falar de um jeito muito devagar, se você não conseguir suprir aquela necessidade, não vai nem fazer muitas perguntas pro cara, já vai ativar o gatilho do camarada, vai deixar ele frustrado, depois ele pode dar um review ruim. Peraí, só um momento. O agente de IA,
ele já tem esse poder de analisar que o Opa. cara é uma pessoa ansiosa e automaticamente cortar alguns processos dentro da comunicação para agilizar o processo para aquele cara exclusivamente. Então, é esse nível de customização que a gente está falando que pode acontecer aqui. Cara, mas aonde que a gente enfrenta? Veja, galera, que nós estamos falando aqui do personagem aqui chamado SDR, né? Cujas empresas ainda, a maioria adota, ou está adotando hoje o SDR e tudo mais. Só que nós temos uma cultura implantada. Vamos lá. Eu tenho uma empresa, por exemplo, na área de geradores, que adota, por exemplo, uma prospecção com a qualificação de um SDR. O que nós não podemos ter, e na maioria das empresas tem? O tal do SDR, ele recebe, ele salva como, por exemplo, um script, e ele faz aquele nível de script constantemente. Ele não identifica, por exemplo, como é que ele adapta o script para um personagem como esse. Boa. Por exemplo, a inteligência artificial, ela já vai fazer essa pré-adaptação, então nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sintonia entre o linguajar do SDR, interpretado, por exemplo, pela uma inteligência artificial, com a qualificação adequada de quem? Do nosso futuro cliente ou do nosso prospect, e aí nós vamos ter justamente uma experiência pelo lado do prospect extremamente positiva com o que ele está ouvindo, com as entregas, com a rapidez, sabe? Então esse, galera, é o nosso desafio aí hoje dentro de uma área comercial, falando da perspectiva do SDR. Concorda, não? Bom, é exatamente esse nível de customização que eu estava conversando aqui, que a gente vai chegar. Eu realmente acredito que as verticais de IA que vão ser desenvolvidas na área comercial tem que ser verticais, não basta apenas ser um único agente para fazer todo o comercial. Você precisa segmentar os seus agentes por fases, que nem já acontece, porque você vai ter que treinar a sua IA para ela ter esse nível de análise comportamental, customização também, para você customizar o atendimento que você vai ter para cada cliente. E eu acho que o grande desafio que, pelo menos, a galera aqui tem, tá de entender essas nuances que acontecem dentro da área comercial. Seria legal se você pudesse falar isso pra gente. Por exemplo, a gente falou antes de começar a live aqui sobre atendimento, tem um SDR. Qual que seria a diferença? E se você conseguisse quebrar por segmento, qual que seria esses segmentos do cara que acabou de chegar hoje na empresa até o fechamento? Porque às vezes o cara ele chega no SDR, que fez a prospecção, passa para um atendimento, depois vai para um gerente de vendas e o closer, que é o cara que vai fechar, vai ser um executivo, não sei. Eu acho que a gente poderia estruturar de uma forma, deixa eu pensar aqui, mas talvez de um modelo um pouco mais didático. Então vamos pensar aqui num funil de vendas, onde eu faço o desenho dentro do meu funil de vendas sobre 4 perspectivas de etapa, tá certo? Então eu poderia chamar de o funil 4Ps, vamos dizer, 4Ps do vendedor. Primeira etapa, que é a etapa da prospecção. A segunda etapa dentro do funil é a etapa da preposição. Eu vou propor algo, tá certo? Terceira etapa que a gente poderia colocar aqui é a etapa justamente da proposta, tá certo? E a quarta etapa, gente, vamos tomar cuidado, que é a etapa do pós-venda. Que hoje, nós dentro da consultoria, nós estamos eliminando essa questão de pós-venda, para nós já está ficando obsoleta essa palavra. Nós estamos trabalhando justamente com uma visão hoje de CS, que é Customer Success, tá certo? O que nós queremos é o sucesso do cliente. Então você pensa num funil estruturado com 4 grandes etapas. Agora você imagina uma inteligência artificial, um projeto de inteligência atuando sob a primeira etapa, que é a etapa onde o SDR atua. Quando o SDR passa a versão, por exemplo, já para o agente, que é o closer, para ele poder transformar em venda e levar para o produto, por exemplo, que é o fechamento de proposta, nós temos uma atuação efetiva de uma inteligência artificial, entendendo a mensagem que precisa ser chamada e decifrando o comportamento do consumidor. Eu acho que talvez... E jogando ainda, por exemplo, perspectiva, por exemplo, não de atendimento no final, mas de sucesso do cliente. Percebe? Então o funil gerado em 4 etapas aí, é importante a gente ir dessa forma, viu, Guilherme? Acho que o que seria interessante também é o povo conseguir identificar qual que seria exatamente as funções que cada etapa executa. Porque aqui a gente vai acabar automatizando os processos, que são as funções desses vendedores, certo? Ou desses profissionais. Então, quando você conseguir identificar, talvez você não vai conseguir substituir 100% aquela etapa, aquele profissional. Não vai, né? Mas talvez seja possível você substituir, sei lá, 30% das funções, 50% das funções dele. Ou seja, você consegue criar um profissional
que ele tem um ciborgue atrás dele, né? Ele tem um agente de IA ajudando ele, fazendo a análise do DISC, fazendo já a própria proposta comercial já pode desenvolver para ele, já analisando os pontos e ideias do cliente. Inclusive, abro um parênteses, eu fiz uma análise, inclusive é um agente que eu divulguei no meu Instagram, onde a gente analisa os dados do site de uma empresa e a gente consegue analisar pontos fortes e pontos fortes de acordo com o seu próprio produto. Boa. Então você tem um produto específico e você quer vender para essa empresa. Você taca o site dele, a gente puxa todos os dados do site desse cliente, a gente faz uma análise comercial. Eu acho que a beleza na customização vai estar exatamente aqui, porque cada empresa vai ter um perfil diferente, que você falou, né? Então mesmo que tenha os 4 P's, dentro de cada um desses P's vai ter ali o modus operandi daquela empresa, o jeito que ele faz aquela porque função. A questão é situacional. Você não pode, por exemplo, salvar como um único modal, um modelo de agir dentro de uma linha de funil e que ele agir com esse único modelo. Por quê? Porque quando você pega e divide o teu funil de vendas, você tem que ter especialistas atuando em cada área. Quando eu tenho um especialista atuando, por exemplo, contratei aí, por exemplo, uma boa profissional que já tem uma experiência como SDR, como pré-vendas e tal, e aí ela vai ter uma curva pequena de aprendizado aqui conosco. E eu encosto ainda nela uma solução de inteligência artificial, logicamente eu potencializo isso. Quando essa demanda que essa profissional passa para o vendedor ou para o closer, mesma coisa. Eu preciso de colocar isso também. Que tipo de função que a menina do SDR faz que na sua visão, só um momento, na sua visão, sem conhecimento de IA, que você acha que poderia ser automatizada? Automatizada. Qual função que ela faz? Bom, primeiro que a função do SDR, ela não faz a venda, ela faz literalmente a pré-venda. Mas ela chega na cadeira dela, ela faz o quê? O que ela faz o dia inteiro? Na verdade é o seguinte, ela qualifica o nosso lead. Como? Ela qualifica o nosso lead. Fala o passo a passo. O passo a passo. Por exemplo, ela identifica através de uma lista, ela identifica através de um sistema, ela tem, por exemplo, uma demanda para poder executar de ligações, para poder descobrir esses leads. Encontrando esse lead, ela faz uma comunicação, ela entra por telefone ela não vende o produto, ela apenas demonstra uma solução que a nossa companhia tem, qualifica, por exemplo, a necessidade daquele lead, e sugere ali ao lead para que ele vá realmente para uma área para ser enfrentado aquela solução para um vendedor. Então tá certo? Dá uma pausa. Então o que acontece? A gente ainda tem uma dificuldade com ligação, né? Ou seja, por mais que já tem várias IAs... É importante, hein? Por mais que já tem várias IAs que já fazem ligação, eu acredito que ainda a gente não está naquele auge ou naquele nível perfeito. Porém, dito isso, já no WhatsApp, isso já é bem possível, né? Então a gente já tem disparadores de mensagem no WhatsApp, a gente já consegue criar robô que entra no site de concorrentes ou de potenciais clientes para buscar e-mail, buscar WhatsApp. A gente consegue lançar tudo isso dentro de uma lista, consegue automatizar os disparos. Análise de intenção que você falou, a gente já consegue fazer essa análise de intenção, ou seja, o cliente chegou até a gente ou iniciou a conversa. Toda essa análise a gente já consegue identificar qual que é a intenção de compra de um cliente ou não. Ou seja, eu diria que se você tirar só o componente que é o problemático hoje, no momento, que é a ligação, e você substituir por e-mail e WhatsApp, basicamente a gente consegue automatizar todo esse processo e criar um agente no caso dessa Então, o que o Guilherme está dizendo aqui é o seguinte, a minha proposta aqui é justamente transformar a nossa área comercial numa área comercial extremamente ativa. Então, para ser ativa, você não pode, por exemplo, deixar o ato realmente da comunicação via telefone, via WhatsApp, por exemplo, de lado. Você não pode deixar isso. A questão é que quando eu recebo uma demanda, o que eu faço com ela? Eu fico aguardando o meu cliente a fazer o contato. Eu monto, por exemplo, eu faço uma ação de contato ativo com o meu cliente. Nós temos que responder essas questões também. Então, qual é a minha sugestão? A minha sugestão é que a gente tenha muito bem estruturado, por exemplo, o quantos touch points nós vamos fazer com relação a esse cliente. Quando ele vem, por exemplo, eu vou realmente dar o tempo para ele pelo WhatsApp. Eu vou ligar, eu vou mandar uma mensagem estruturada para ele, eu vou encaminhar um e-mail para ele. Na verdade, eu tenho que ter uma cadência de ações com relação àquele cliente. Eu não posso ter uma só. Então eu uso e-mail na hora apropriada. Depois, o que vem na minha cabeça? Uma ligação direta ou pelo WhatsApp, ou eu mando uma mensagem pelo WhatsApp. Gente, tem estratégia lá dentro dos nossos contratos que a gente arma, por exemplo, até vídeos.
A gente manda um vídeo ali, por exemplo, de 10 segundinhos para o cliente, já realmente o cliente já se empolga com aquilo, já volta aqui com... Então veja, a inteligência comercial, ela não opera, por exemplo, só na questão passiva, ela tem que operar na questão ativa também. Então dá uma pausa. Tá certo? Então o que acontece? É muito interessante, você falou de cadências, né? Montagem de uma cadência. Exato. Acho que é muito importante que a gente atua assim. Isso daí eu já acho que já começa a entrar no diferencial de cada empresa. Cada empresa tem uma cadência diferente. Eu já analisei algumas empresas e cada uma delas, eles têm um jeito de continuar aquecendo o cliente e não deixar o cliente morno ou reaquecer um cliente de uma base antiga, né? Vou dar um exemplo. Eu já atendi uma grande empresa de confecção e essa empresa recebia cerca de 200 leads que eu gerava através de tráfego pago para eles. Então, eles só conseguiam aproveitar 15% desses leads, certo? Então, era uma cerca assim, de 40 leads que era aproveitado. Todo dia entrava 150 leads e ficava completamente frio, parado. E aí o que acontecia? Eles faziam uma campanha de reaquecimento de leads. Então, chegava ali, eles faziam uma contratação, a equipe de SDR deles e comercial era tipo 10 pessoas, era muito grande. E aí acontece que eles pegavam ali alguns dias na semana, a cada 2 semanas, como tentavam reaquecer. Óbvio, isso foi anos atrás, né? Quem me dera se eu tivesse essa tecnologia e esse conhecimento hoje, porque a gente teria convertido muito. Mas agora, sobre a questão da cadência, é exatamente esse pedaço que você vai automatizar, que vai fazer total diferença na empresa. Então, essa cadência que você falou, o poder de decisão hoje está na menina ou na pessoa da SDR. Pode estar na mão da IA. A IA pode avaliar, ver a cadência, mandar mensagem no WhatsApp, mandar um áudio no WhatsApp, pode até mesmo gravar um vídeo personalizado já, a gente gera um template. Você consegue criar um clone de IA onde vai fazer esse vídeo personalizado, já vai mandar para a pessoa também, dentro da cadência da empresa. Então, a menina não vai mais perder, a pessoa da SDR não vai perder prazo, não vai perder oportunidade mais. Não vai. Não, o pecado, gente, é não fazer isso. E quando a gente está falando em cadência, você pode montar uma cadência, por exemplo, como a gente fala aqui, para tiro curto. Você crê, por exemplo, que aquele teu prospect, ele vai converter a venda dentro dos próximos 15 dias. Então, você monta uma cadência para próximos 15 dias. Cara, cumpriu a cadência, você executou a cadência, o cara não veio, dá como perdido. Agora, o que acontece como perdido? Ele não estava no momento ali de compra. Você joga realmente esse prospect para tentar convertê-lo como cliente lá para frente. Aí nós estamos falando em sales engagement, aí nós estamos falando em engajamento desse cliente, nasce um outro modal de cadência para que você cuide dele, para que ele se converta lá em fevereiro e março, aí ele venha para nós também. Ou seja, esse ativo que você trouxe para dentro do teu funil, ele não pode ser um maná que, por exemplo, se você não aproveitou, ele apodrece no outro dia. Não, gente, nós temos que aproveitar ele agora, montar com sistematização, com metodologia, colocar a cadência para 15 dias dele, tratar a cadência e depois, se ele não vier, se ele converter, obviamente ele entra no funil ali como cliente, se ele não converter, obviamente nós vamos cuidar ou vamos fazer o follow-up dele por tantos meses à frente e tudo mais. Eu tive essa mesma experiência. Porque ele pode dar como perdido agora, mas ele pode ser um cliente daqui tantos meses à frente. Eu tive essa mesma experiência no mercado de instituições de ensino, atendendo uma grande instituição também, uma universidade. E aí, em épocas de vestibular, né, ou seja, o ciclo de uma universidade é dezembro, abre as inscrições do vestibular, pico dezembro, janeiro, fecha. E aí era gerada uma quantidade enorme de leads que não era reaproveitado também. Só que eles faziam essa cadência que você falou para junho, porque junho e julho você tem abertura de novo de vestibular. Então, assim, eu acho que o que fica aqui a chave, na minha opinião, para quem está assistindo a gente, é de fato você entender que comercial vai muito além de você ter um único agente. Ou seja, vai muito além de você ter um único agente rodando e respondendo perguntas simples. O que está por trás, o motor que você está descrevendo para a gente aqui, na minha opinião, é o que tem maior valor. Porque a maioria das empresas não possuem isso daí, nem sonham, nem sabe o que é cadência, não tem a mínima ideia. Agora, imagina você, não só, eu estou falando isso para a galera aqui, imagina você, não só trazer o agente de IA, mas você trazer uma organização estrutural, ou seja, uma estrutura organizacional de uma equipe comercial, onde você não só vai ter o SDR, mas você vai ter SDR, o Customer Success, você vai ter a parte de identificação de intenção, você vai ter a parte de geração de proposta, fechamento de contrato e
acompanhamento para reaquecer lead, reaproveitar lead, Cara, cadência personalizada de acordo com a timeline do negócio daquela empresa. isso. É matador isso daí, na minha visão. Se você conseguir desenvolver esse motor, essa engrenagem, você simplesmente altera o formato para cada empresa e você roda. Então, assim, é muito interessante essa visão. Essa visão do Guilherme. Por exemplo, nós lá na consultoria atendemos, por exemplo, uma empresa que vende gerador. O cara precisa resolver o problema de energia dele naquele momento. Se você monta uma cabeça para poder querer retornar e tentar fazer com que ele se converta a cliente daqui 15 dias, o negócio já era. O cara está com uma dor enorme para poder resolver. Geradores de energia. De energia, por exemplo, no caso do gerador de energia. Eu posso dizer com propriedade, se vocês me permitem, gente, por causa das experiências que nós temos, tá certo? Então, geradores, por exemplo, de energia, que é uma grande indústria que nós atendemos, ali a gente tem que converter rapidinho, não dá para deixar 5 dias à frente. Por exemplo, no caso, nós atendemos lá uma grande, por exemplo, distribuidora de barcos, de lanchas, tal. A gente tem uns tickets enormes lá para vender. O cara está pronto ali, por exemplo, para converter a venda naquele momento. Ou ele pode esperar 15 dias. Ou o cara está fazendo, por exemplo, ali uma checagem de preço com você para poder vender para o próximo verão. Ali, então, dá para você conceber. Então, a questão é você ter o discernimento como você vai montar essa questão da própria cadência, do teu follow-up e tal. O problema é não ter, o problema é não adotar esse nível de metodologia e esse nível de sistematização dentro da tua área comercial. Agora para a gente ir para a finalização, na sua visão, o que poderia facilitar ou qual que seria uma estratégia matadora para quem está assistindo a gente para vender esse tipo de serviço para as empresas? Então porque quem está assistindo a gente aqui, eles estão desenvolvendo agências de IA, ou seja, que são profissionais especializados em desenvolver essas automações usando inteligência artificial. Então existe uma dúvida, uma dor muito grande aqui dentro do grupo, que é como que eu posso chegar confiante num cliente, e já que a gente já deu um monte de dicas, um monte de ideias aqui, agora pensando no caso deles, como que eles podem prospectar esses clientes, qual que seria uma dica que você pode dar para eles para fazer uma abordagem, por exemplo, numa empresa? Então é o seguinte, essa é uma pergunta muito, muito boa, Guilherme. Galera, é o seguinte, o que eu faria se eu estivesse no lugar de vocês agora com uma posição invertida? Nós aqui, eu particularmente, eu comando aí, por exemplo, assino vários projetos na área comercial, mas o que eu faria? Eu faria, por exemplo, no novo prospect, eu sugeriria a ele, por exemplo, um diagnóstico. Ao diagnóstico, eu colocaria uma lupa em cima do desenho do funil de vendas dele. Porque eu vou fazer uma aposta com vocês que a cada 10, eu vou dizer para vocês que pelo menos 5 ou 4 não operam com uma formatação de funil. É nesses que nós vamos entrar. Na formatação de funil, vocês vão entender exatamente se esse funil está montado por etapas ou não. E aqueles que não têm, você já vai sugerir a montagem do funil, logicamente com uma aplicação, por exemplo, numa inteligência artificial operando como SDR, como vendedor e tudo. E não obstante isso, viu, gente? Eu vou dizer para vocês também que uma própria inteligência artificial, ela pode operar junto, por exemplo, aos sistemas que já estão operando dentro da área comercial. Os CRMs hoje, por exemplo, eles já abrem espaço justamente para você ter realmente um personagem ou uma figura, por exemplo, de uma inteligência artificial operando junto lá também. Então, a maioria das vezes. Então, o que eu partiria? Eu partiria para um grande diagnóstico com relação à área comercial e oferecia isso num plano, por exemplo, com 2 reuniões. Olha, empresário, me dê 2 reuniões e nas 2 reuniões eu vou entrar, eu vou ver como está a tua área comercial numa primeira semana, na outra eu vou entender como a tua área comercial está operando e num terceiro encontro eu vou trazer realmente um projeto para você entender como é que a gente modificaria. E nesse projeto você vai entender se faz sentido ou não. Você, empresário, vai entender se faz sentido ou não. Porque no projeto você vai ver se a sua empresa está enquadrada naquilo que eu vou mostrar ou não está enquadrada e você tem ou não a intenção de fazer a modificação. Então, gente, só para finalizar, Guilherme, como você jogou a pergunta para mim, eu partiria para um diagnóstico numa visão de funil e colocaria uma aplicação de inteligência artificial em cada etapa do funil que nós já discutimos aqui. Ok, eu ia fazer esse resumo, exatamente. Então o que eu pego aqui, de fato, é a questão do diagnóstico. Voltando que entra, novamente, essa questão da customização, que eu sempre falo aqui.
né? Ou seja, a beleza no olhar do empresário está em fato de ver uma solução 100% customizada para a necessidade dele. Por isso da importância de fazer um diagnóstico. E por quê? Porque ele precisa do tangível. E o diagnóstico vai ser o tangível na mão de vocês. Ele precisa enxergar o tangível. E outra, quem assistiu o meu outro vídeo, como vender, setar o seu primeiro agente de IA, você lembra que eu falei sobre ancoragem. Então, o diagnóstico ele vai servir de muita informação para você fazer uma boa ancoragem do potencial de aumento de faturamento que esse sistema vai trazer para a empresa. Então, quando você conseguir identificar que está tendo um gap, o cara está perdendo a oportunidade dos leads que estão chegando, ele não tem nenhuma triagem, ele não tem nenhuma cadência, ele não tem nenhum sistema de acompanhamento, ele não está reaquecendo leads. Se você só fazer um simples cálculo que você consegue aumentar 10% de eficiência em cada etapa do funil dele, você já vai saber qual seria o potencial de fechamento de novos leads. Com o ticket médio por lead, você já bate ali o aumento de faturamento que esse empresário já teria. Então, muitas empresas, esse aumento vai ser 15, 20, 50 vezes maior do que o custo que você vai pedir para fazer a implementação desse agente. Então, por exemplo, você pega uma construtora que está perdendo leads interessados ali em adquirir a compra de um imóvel. Um único imóvel que você traz já é 200, 300 mil reais de faturamento para aquela empresa, certo? 3, 4 leads já passou de 1 milhão. Você chegar e pedir 50 mil reais numa implementação é super razoável. Sem dúvida. E como a ancoragem foi grande, faz todo sentido na cabeça do empresário. Não tem por que ele ouvir e ver todo aquele alinhamento e achar que está muito caro. Mesma coisa em outros segmentos que você tem um LTV, Life to Value, grande. Por exemplo, instituição de ensino. É R$ 1.500 que o cara paga, mas é durante 4 anos. Então o que acontece? Quando você mostra para ele que, você está perdendo, sei lá, 30% dos seus leads, você não tem nenhuma pipeline, você não está reaquecendo esses caras, você não está reaproveitando o lead de janeiro para mandar para o cara para o pré-vestibular ou para o vestibular de julho. Então, se você mostrar que você aumentou 10%, já vai ter um aumento de 300, 400 mil reais a mais de faturamento previsível para ele, e você pedir 50 mil reais é menos de 10%. Extremamente significativo, né? Mas olha, gente, eu acho que vocês devem primeiro olhar para vocês mesmos, para o negócio de vocês, e realmente introduzir esse nível de metodologia, por exemplo, esse tipo de debate que nós estamos fazendo dentro do teu próprio negócio. Veja se o que nós estamos debatendo cabe dentro do teu próprio negócio. Veja se o teu próprio negócio, por exemplo, ele tem espaço, por exemplo, para introduzir essas metodologias, o que nós discutimos aqui. Porque uma vez formatado para o teu próprio negócio, obviamente você vai ter não só a habilidade, mas a propriedade de levar isso, logicamente, para outras empresas. Então fica a sugestão de vocês realmente pensarem no teu negócio primeiro, o negócio de vocês primeiro, para que realmente depois vocês possam dar um passo gigante, gigante, e levar isso aí para a solução de outros empresários, médios, pequenos, grandes. Eu estou afirmando para vocês, tem oportunidade com todos os segmentos e com todos os tamanhos realmente de empresas que estão no mercado hoje aí também, viu, Guilherme? Boa. Bom, legal. A gente chegou no nosso tempo aqui. Queria agradecer então ao meu pai pela visita. Show de bola. Quem estiver interessado consultor da Populus Consultoria, é isso? Populus Consultoria. Pode buscar no Google que você vai achar o site, entre em contato aí se você tiver interesse, pode buscar eles lá. Tem um time muito fera para ajudar aí a sua empresa que está precisando de consultoria na área comercial. E se você está interessado aí de querer aprender como que você pode desenvolver esses agentes que a gente conversou, então aí você entra na Dinastia, ok? Lá é onde que você vai conseguir desenvolver esses agentes comerciais. Galera, eu fico à disposição, independente realmente da solução que vocês vão dar, mas a nível de tirar dúvidas com vocês no momento que vocês mais necessitarem, conte conosco lá, tá? Então já está apresentado, meu nome é Augusto, tal, sou o diretor da Populus lá também, e contem comigo aí realmente para poder aperfeiçoar o negócio de vocês e de outros também, clientes futuros de vocês também. Perfeito. Muito obrigado e até a próxima. Valeu, até mais.